Esse aqui é do camelinho. Certo. Boa noite, senhoras e senhores, internautas, telespectadores do TV Câmara. Solicito a senhora secretária que verifique na plataforma virtual a presença dos senhores vereadores. Apenas o vereador Sargento Laudo ausente. A presença de 10 dos senhores vereadores, havendo número legal e regimental, está instalada, sob a proteção de Deus, os trabalhos da 40ª sessão ordinária que estaremos realizando neste momento. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Trigo. Quero registrar minha presença, senhor presidente. Já estava registrado, vereador, só do Sargento Laudo que estava ausente. Ok, obrigado. A realização desta sessão ordinária no formato remoto foi estabelecido pelo ato da mesa número 12, diante da situação de emergência de saúde pública relacionada à pandemia da Covid-19. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Não havendo nenhuma manifestação contrária, está aprovado. Solicito, senhora secretária, que anuncie as correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal, para os vereadores Alessandra Luquezzi, Carreira, Curumim, Isaías Colino, Rosiello e Sargento Laudo. Assunto: respondendo aos requerimentos números 743, 807, 858, 867, 868, 870, 878, 880, 887, 891 e 909 e 913 de 2020. Da Caixa Econômica Federal para o presidente e vereadores, informando sobre crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União para a instalação de rampas de acessibilidade em diversos equipamentos públicos e implantação de reservatórios de amortecimento de cheias nos córregos Lava-Pés, Água Fria, Cascata, Antártica e Tenente. Da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para o vereador Carlos Trigo, respondendo ao requerimento 522 de 2020, do diretor-presidente da Associação Parque Tecnológico Botucatu, para a vereadora Alessandra Luquezzi, agradecendo a moção número 105 de 2020. Os documentos que acabaram de ser lidos pelos senhores secretários se encontram à disposição e ao dispor de todos os vereadores e a quem desejar. Solicito à secretária que anuncie os projetos que derem entrada. Quero registrar a presença do vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, não houve projeto nenhum. Solicito à secretária que anuncie os votos de pesar anunciados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Elvira Pontes de Oliveira, ocorrido em 2 de dezembro de 2020, aos 84 anos de idade. O voto de pesar está deferido por esta presidência e será encaminhado a quem de direito. Solicito à secretária que faça a leitura das proposições final dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores que dependem de aprovação do plenário. Requerimento número 934, de autoria do vereador Cula, ao secretário de Infraestrutura. Solicita-se realizar estudos com a finalidade de instalar galerias de águas pluviais
ao longo da Avenida das Hortênsias. Número 935, de autoria do vereador Kula, ao prefeito, solicita-se instalar bebedouros, bem como uma academia ao ar livre na Praça Jorge Bruder, localizada no conjunto habitacional Humberto Pópulo, Coab 1. Número 936, de autoria do vereador Kula, ao secretário de Infraestrutura, solicita-se implantar um redutor de velocidade do tipo lombada na rua Pedro Angela, nas proximidades do número 510, na Vila Pinheiro. Número 938, de autoria do vereador Abelardo, ao secretário de Infraestrutura, solicita-se estudos visando elevar o nível de todas as faixas de pedestres existentes na Rua Amando de Barros para disciplinar o trânsito e facilitar a travessia de pedestres. Número 939, de autoria do vereador Kula, ao prefeito, solicita-se elaborar um novo projeto de lei que autorize a regularização de obras clandestinas, bem como o desmembramento e retalhamento de lotes, objetivando atender aos anseios de diversos munícipes. Número 940, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi, ao superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Solicita-se diversas informações sobre o recesso da maternidade do Hospital Estadual durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. 941, de autoria do vereador Abelardo, ao prefeito, solicita-se notificar o proprietário do imóvel localizado na rua José Lazzarini, número 920, no Jardim Aeroporto, para realizar com urgência a construção de calçada em razão dos riscos que as condições atuais oferecem aos pedestres que circulam pelo local. Número 942, de autoria do vereador Abelardo. Ao secretário de Saúde, solicita-se providências para que as consultas com o dentista da Unidade de Saúde da SECAP sejam agendadas ao longo do dia e não somente no período da manhã. Número 900... De ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Trigo. É o Kula, senhor presidente. Vereador Kula, desculpa. Obrigado, mas é Antônio Carlos também. Vou parabenizar o nosso querido amigo aí, o vereador Abelardo, pela matéria e gostaria de solicitar, assinar junto com ele. Consulta o autor da matéria, vereador Abelardo. Consulta o vereador Abelardo, também indagação do vereador Kula. Oi, não estou escutando, pois não? Ele pede Como que é, presidente? para assinar o documento de Vossa Excelência. É que deu uma travada na internet. Está aqui aberto a todos os vereadores, né, que assim desejarem assinar essa matéria, porque é uma matéria realmente que é um pedido da nossa população, viu? A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. 943, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao prefeito. De ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, a vereadora Rosiello. Opa, É o Carlos Trigo, senhor presidente. meu Deus, coisa feia. Tá ruim o som. Vereador Trigo. Senhor presidente, eu solicito a leitura do requerimento 943. É regimental, pedido de Vossa Excelência, será lido na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, foi uma grande conquista para as pessoas com deficiência visual de Botucatu a implantação de piso tátil na Rua Amando de Barros, um dos principais centros comerciais de nossa cidade. Diversos estabelecimentos comerciais instalados
na supracitada via, antes da revitalização, utilizavam as calçadas de frente às suas lojas como extensão da mesma para exporem suas mercadorias, obstruindo indevidamente o passeio público. Salientando que, embora a supracitada prática tenha diminuído após a revitalização, ainda existem algumas lojas que mantêm esse costume. A faixa de piso tátil fica próxima à entrada das lojas, sendo assim, qualquer placa, caixa de som, manequim, display de produtos, cabides, entre outros, quando colocados no passeio público, por mais rente que estejam junto à parede, acabam se tornando verdadeiras armadilhas, sobretudo as pessoas com deficiência visual, que utilizam o piso tátil para se deslocarem com segurança. Com a aproximação das festas de fim de ano, referida situação se agrava com o aumento da exposição de mercadorias em frente aos estabelecimentos comerciais, sendo preciso aumentar a fiscalização para evitar essas práticas e possíveis acidentes. Diante do exposto, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito Mário Eduardo Pardini Fonseca, solicitando, nos termos da lei orgânica do município, e juntamente com a secretaria competente, intensificar a fiscalização no centro da cidade, no que se refere à exposição de placas comerciais, mercadorias e outros tipos de objetos colocados nas calçadas de frente aos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles posicionados próximos ao piso tátil, garantindo assim a acessibilidade e segurança das pessoas que circulam pela localidade, sobretudo das pessoas com deficiência visual. Requeremos também que cópia desta propositura seja encaminhada ao presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Botucatu, Emílio Angela Neto, e à presidente do Sindicato do Comércio de Botucatu, Maria do Rosário Fátima Baldini. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 7 de dezembro de 2020, vereador autor Carlos Trigo, PDT. Requerimento número 944, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao comandante... É o Carlos Trigo. Tem a palavra o vereador Carlos Trigo. Senhor presidente, eu solicito que o requerimento 944 também seja lido na íntegra. É regimental, pedido para excelência, será lido na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, uma prática indevida que tem aumentado consideravelmente no município é a quantidade de motocicletas estacionadas sobre as calçadas. Além de irregular, essa atitude atrapalha a passagem de pedestres, principalmente idosos e pessoas com deficiência em geral. A situação se agrava quando envolve os deficientes visuais, pois não conseguem identificar que sua passagem está obstruída, sofrendo graves acidentes ao se chocarem e até mesmo derrubarem esses veículos estacionados irregularmente, ocasionando também a queda sobre eles e a possibilidade de se ferirem com gravidade. Sendo necessário que o poder público tome providências para evitar a ocorrência do exposto, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel PM José Semensati Júnior,
e ao secretário de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do município, intensificarem a fiscalização de motocicletas estacionadas sobre o passeio público no município, atrapalhando a passagem dos pedestres, principalmente idosos e pessoas com deficiência. Plenário vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 7 de dezembro de 2020, vereador autor Carlos Trigo, PDT. Requerimento 945, de autoria do vereador Paulo Renato. Ao superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp, solicita-se esclarecimentos sobre como estão ocorrendo as cirurgias eletivas no Hospital das Clínicas da Unesp e Hospital Estadual de Botucatu, no que se refere a tempo de realização, agendamento, cancelamento, entre outras questões. Número 946, de autoria do vereador Sargento Laudo. Ao secretário de Infraestrutura, solicita-se adotar medidas para conter a erosão das margens do córrego, localizado em frente à rua Passa 3 e fundos com a rua Júlio Dorini, na Vila Jaú, para atender os anseios de moradores locais e todos que circulam pela referida área. 947, de autoria do vereador Sargento Laudo. Ao secretário de Infraestrutura, solicita-se realizar os reparos necessários na rua Acácio Castanheira, no distrito de Rubião Júnior, que se encontra bastante esburacada e precisando de manutenção urgente. Número 948, de autoria do vereador Abelardo. Ao secretário de Infraestrutura, solicita-se medidas de proteção no uso da roçadeira para capinação nas vias de Botucatu, de forma a evitar que veículos e pedestres sejam atingidos pelos resíduos eliminados por referido equipamento. Número 949, de autoria da vereadora Alessandra Luquezzi, ao prefeito e responsável pela vigilância sanitária de Botucatu. Solicita-se realizar, em caráter de urgência, a fiscalização e, se necessária, a notificação dos proprietários dos terrenos localizados na Alameda dos Colibris, no residencial Cedro, para procederem à limpeza e capinação no prazo máximo de 15 dias, em razão dos riscos que as condições atuais oferecem à comunidade. Número 950, de autoria do vereador Cula. Ao secretário de Infraestrutura, solicita-se realizar a limpeza e manutenção da Praça Eduardo Guedes Cassimiro, no Jardim Montemor. Número 951, de autoria do vereador Sargento Laudo. Ao comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, solicita-se adotar providências visando fiscalizar e coibir os abusos cometidos por motociclistas que circulam ao longo das vias do município, deixando suas motos com escapamento aberto, causando poluição sonora e transtorno aos moradores e trabalhadores. Que são de ordem, senhor presidente? Jamila. Tem a palavra pela ordem a vereadora Jamila. Quero parabenizar o vereador Sargento Laudo, que está pedindo mais uma vez para que se coíbam abusos cometidos pelos motociclistas com escapamento aberto e causando um barulho, uma poluição sonora intensa. Há muita reclamação. Eu digo que, da minha parte, eu gostaria que a Polícia Militar
apresentasse, como se diz, multassem esses motociclistas que desrespeitam e andam com escapamento aberto. Gostaria de assinar com o senhor vereador Sargento Laudo. Consulta o vereador Sargento Laudo sobre a indagação da vereadora Jamila. Senhor presidente, agradeço a manifestação da vereadora Jamila. O requerimento encontra-se aberto para todos os vereadores que acharem por bem apoiar essa medida dentro do município de Botucatu. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Número 952, de autoria do vereador Sargento Laudo. Ao secretário de Infraestrutura, solicita-se realizar a pavimentação asfáltica em trechos específicos na Estrada Municipal João da Cruz, Serra do Pátio 8, nos mesmos moldes da obra realizada na Estrada Municipal Elias Alves, na Serra da Bocaina. Número 953, de autoria do vereador Abelardo. Ao secretário de Infraestrutura, solicita-se implantar redutor de velocidade do tipo lombada na rua Rodrigues César, no trecho entre as ruas Pedro Angela e Carlos Guadagnini. Como não houve nenhuma manifestação dos requerimentos que acabaram de ser lidos pelo senhor secretário, se encontram todos aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção apresentada pela vereadora Alessandra Luquezzi. Questão de ordem, presidente. Alessandra. Tem a palavra pela ordem a vereadora Alessandra Luquezzi. Se for regimental, eu gostaria de pedir à vereadora Jamila que faça a leitura na íntegra dessa moção. É regimental, pedido de Vossa Excelência, será lido na íntegra, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o Coral Infanto Juvenil, fundado há 20 anos pelo professor José Alberto Corulli, faz parte do projeto pedagógico das aulas de educação musical do Colégio Santa Marcelina e visa aperfeiçoar a formação cultural e musical dos cantores e despertar nos jovens e crianças o gosto pela música sacra, folclórica e erudita. Desde sua fundação, o coral tem mantido um número considerável de cantores que possuem entre 8 e 20 anos de idade, contando atualmente com 50 alunos. Por ser um coro de escola, a cada ano ocorrem perdas de aluno que completam o ensino médio, partem para as universidades, mas ocorrem também a entrada de novos integrantes que iniciam o longo e prazeroso aprendizado do canto em conjunto. Ao longo destes 20 anos, o coral tem recebido regentes como Eduardo Lakeshevitz, do Rio de Janeiro, Leandro Escher, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Alberto Ibanez, País Basco da Espanha, Dietrich Haflaub, Basileia, Suíça, João Batista Biglia, Riversul, São Paulo, Reinaldo Puebla, professor de teatro e expressão corporal de Mendoza, Argentina, Wendy Moy, Connecticut, Estados Unidos, e Bader Miller, de Morris, Estados Unidos, para workshops e ensaios de aperfeiçoamento e construção de repertório. A ocorrência do intercâmbio entre corais e mesmo bandas tem sido uma prática comum no ambiente do coral, criando uma grande oportunidade de crescimento cultural e de se fazer novas amizades. Já tendo, inclusive, recebido corais como Arautos do Grande Rei, Xaxim, Santa Catarina, Seattle Children's Choir, dos Estados Unidos, de Seattle, Coral Mater Verbi, Juiz de Fora, Minas Gerais, IP Children's Choir, Hong Kong, China, Coral do Colégio
Santa Marcelina de São Paulo, Coral Municipal de Erechim do Rio Grande do Sul, Coral Waldorf de Poá, Coral da Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal, Coral Santa Cecília de Riversul de São Paulo, Banda Juvenil Municipal de Três Itilhas, Santa Catarina, Grupo de Danças Italianas de Arroio 30, Santa Catarina, Coral de Meninas de Bom Princípio, Rio Grande do Sul, Coral da cidade de Dois Irmãos, também no Rio Grande do Sul, e Coral Pueri e Puele, cantores plocenses de Plock, Polônia. A partir de 2005, o Coral Santa Marcelina realizou viagens anuais por vários estados do Brasil e exterior, tendo cantado em diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, além das cidades de Seattle e Shoreline, nos Estados Unidos, em Roma e Milão, na Itália, no Santuário Nacional de Fátima, em Portugal, em Weiden, na Alemanha, e Plock, na Polônia. Anualmente, o coral realiza seu workshop de inverno em finais de junho ou início de julho e seu concerto anual de Natal com orquestra e solistas, tendo completado em 2019 sua 19ª edição. Este ano, devido à pandemia, a comemoração dos 20 anos de existência do coral ocorreu de maneira virtual por meio de uma live com compartilhamento de documentários e homenagem aos cantores. Sabendo da importância da música na expressão da cultura e na construção de identidades na sociedade e visando reconhecer equipes que elevam o nome de Botucatu no âmbito cultural, apresentamos à mesa, depois das considerações no plenário, moção de congratulações para o coral do Colégio Santa Marcelina, na pessoa do professor e regente José Alberto Corulli, da irmã Marisete Rabalski e da irmã Gema Arlete Zancanaro, extensiva a todos os cantores, colaboradores e familiares, pela comemoração de 20 anos de existência do coral, consolidando o referido grupo como incentivador do desenvolvimento cultural e artístico de crianças e jovens e grande fomentador cultural no município. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 7 de dezembro de 2020, vereadora autora Alessandra Lucchesi, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Jamila. Tem a palavra pela ordem a vereadora Jamila. Quero parabenizá-la, vereadora Alessandra, por essa moção muito digna. Esse coral do Colégio Santa Marcelina, cujo regente José Alberto Corulli, que eu admiro muito, com quem tive o prazer de cantar por 10 anos o coral da Catedral. Reconheço o valor dele e do Colégio Santa Marcelina, da sua diretora, da irmã Gema, irmã Marisete, e peço para assinar em apoio à sua moção. E quero pedir desculpas se li errado algum nome estrangeiro. Consulto a autora da matéria, vereadora Alessandra Lucchesi. Agradeço o apoio, vereadora Jamila, e as palavras realmente nos complicam um pouco, visto tanta diversidade cultural de tantos países em que esse coral pôde levar a música e trazer para a nossa cidade. Fiquei aberto para todos os demais assinarem também a moção de 20 anos do Coral de Santa Marcelina. Obrigada. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Como há tempo regimentar o pequeno expediente, se encontra inscrito o vereador Sargento Laudo. Tem 5 minutos para falar sobre sua matéria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite
senhores vereadores, população que nos acompanha nos seus lares, quero comentar mais uma vez aqui que esse tempo ele é específico para as matérias apresentadas pelo vereador durante a sessão. Então, eu apresentei nesta noite 4 requerimentos. Esses 4 requerimentos atendendo à solicitação da população de Botucatu, aquelas que procuram o vereador para que seja o interlocutor até o executivo ou até as demandas, né? Para que as demandas cheguem até os outros órgãos que lhe compete tomar a decisão ou a fiscalização. Eu fiz uma solicitação através do requerimento 946 para que sejam feitas obras ali na Vila Jaú, próximo ao córrego, tendo em vista que, devido às fortes chuvas do dia 10 de fevereiro, né, esse local foi bastante judiado, vamos falar assim, pela correnteza das águas e destruiu uma parte do terreno onde a moradora tem a sua residência. Eu estou pedindo para que faça obras para reparar e conter, né, essa erosão, porque está muito próximo da residência e ela não tem como conter isso daí. Até tentou, através da CETESB, uma autorização para que descarregassem lá alguns caminhões de terra e com entulhos, porém já foi barrada. Não vou entrar no mérito da discussão, mas ela precisa de uma obra, ela precisa do poder público para reparar isso daí e ela ter uma segurança para utilizar a sua residência. O outro requerimento, eu solicito que seja feito reparos, né, na rua Cássio Castanheira, distrito de Rubião Júnior, tendo em vista que a empresa Pacaembu, ela fez algumas obras, ela colocou ali um concreto, né, provisório, mas isso já quebrou e a rua está em péssima situação. O munícipe me chamou, eu fui até o local e consegui fazer algumas fotos do local e, por indicação deles, eles falaram que foi a empresa Pacaembu que fez esses trabalhos lá. Eu acredito que a empresa deva reparar isso daí, porque é uma empresa que investe e constrói bastante em Botucatu e tem obrigação, sim. Se estava bom e agora está tudo, a rua está toda danificada, eles têm a obrigação de sanar isso daí. Eu estou acionando aqui o poder público para que cobre da empresa Pacaembu esse reparo ali na via. Fiz também um requerimento solicitando fiscalização a respeito dos condutores de motocicleta com os escapamentos abertos, que causam a poluição sonora e o transtorno para os nossos munícipes. Isso é previsto no CTB. A alteração da característica do veículo é passivo, né, de recolha da sua documentação e autuação. Então, aqueles que não querem ser autuados, que não têm o seu veículo apreendido, então procure regularizar e andar conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro. Eu solicitei também um asfalto ali na serra, né, do Pátio 8. Quem já andou por ali sabe que é uma dificuldade enorme, né, transitar por ali. Na Serra da Bocaina já foi feito esse serviço no passado. Acaba o problema, asfaltar alguns trechos, acaba esse problema. Meu tempo está se esgotando, uma ótima semana a todos e uma boa noite. E obrigado.
Encerrado o pequeno expediente, passaremos para o grande expediente. Primeiro vereador inscrito é a vereadora Rosiello. Tem 15 minutos. Eu declino, senhor presidente. Segundo vereador, o vereador Abelardo. Boa noite a todos, né? Agradeço mais uma vez aí a população que nos acompanha, né? Isso é muito importante, o acompanhamento aí da população para saber estar mais por dentro do que acontece na cidade, dos vereadores, né? Então, Deus abençoe todos aí. Vamos aí comentar de algo que está preocupando realmente aí a população. Algumas pessoas têm me procurado e eu tenho visto também em relação a essas bicicletas, né? Que a gente está vendo aí muitas na cidade com motor, né? E às vezes a garotada, principalmente, sem capacete, abusando muito, muito no meio dos carros, cortando por cima da calçada também, né? Sem um respeito aí na lei de trânsito, passando em sinal vermelho também, e aí vai, né? Então aí eu peço aí aos órgãos competentes, né? Polícia Militar, a Guarda Municipal, que possa, né? Ao ver uma forma de autuar, né? De barrar esse grande abuso que está tendo, repito, por essas bicicletas aí com motores. Parabéns aí aos que andam realmente com cautela, usam essa bicicleta para trabalhar, para passear, né? Sempre aí respeitando a si mesmo e ao seu próximo, né? Então, está aí um pedido aí para que possa os órgãos competentes aí poder averiguar dentro da lei para que possam ser punidos. Outro fato também, que algumas pessoas têm me procurado, sobre em relação à cultura em nossa cidade. Nós precisamos aí alavancar a cultura, está muito parado, né? Então a gente tem que começar também a dar mais ênfase, né? Focar mais na cultura, como outros aí itens, né? Segmentos que a gente aí pega a fundo para ir levando a nossa cidade, né? Elevando. Então aí eu peço aí aos secretários, né? Ao prefeito, em relação à cultura, alavancar mais, mostrar mais e crescer com isso. Também em relação, eu venho pedir aí sobre o apoio, a gente vê aí muitas praças, né, com quadra de futebol. Parabéns, isso é muito importante, mas eu tenho recebido também e tenho notado o que está faltando aí nessas praças, né, que estão construindo aí, que já foram feitas, a possibilidade de também fazer aí aquela quadra de basquete, nem que fosse meia quadra, com uma cesta só, como a gente vê aí, Bauru mesmo tem, né? E é muito usada aí nos Estados Unidos. Não precisa ser a quadra inteira, onde ali os jovens, adolescentes, idosos, né? Também fazem uso aí da cesta de basquete. Então, é um pedido aí à prefeitura que possa implantar nessas praças que já tem aí a categoria de basquete, que é muito importante. Claro, também, dentro da possibilidade, aí a parte de voleibol, que é também um esporte aí também que a gente não está alavancando apenas o futebol. Mas parabéns a si mesmo, mas são itens que as pessoas aí têm me procurado. Outro fato que eu venho aqui também pedir, eu não sei porquê, né? Tem jornais aí que não gostam, acho que do Abelardo, de algumas pessoas que falam a verdade e que não tem medo de imprensa. O Leia Notícias, eu não sei porquê, o Leia Notícias, né, o jornal aí de nossa cidade, Botucatu, ele me bloqueou, né? Eu acho que um jornal, quando ele é imparcial, seja ele qual for, ele fala e tem que saber ouvir também, seja de qualquer pessoa, como muitas pessoas aí que ele bloqueou. Não pode. O Leia Notícias, ele só tem em seu Facebook aí quem ele quer, né? O jornal ele tem que ser imparcial, né, para a população. Quando tem um jornal como Leia Notícia, que não dá abertura para a população falar a sua opinião também, é um jornal parcial, né? Então, parabéns aos jornais que realmente sabem diferenciar o que é parcial e do que é imparcial, né? Eu não sei por que o diretor aí do jornal, né, não vai muito
do meu jeito de ser, mas é o que eu sempre falo. Graças a Deus, eu não tenho rabo preso com nenhuma imprensa, jornalismo nenhum, e aí vai. Como aconteceu há uns anos atrás aí com a Record, que foi no embalo aí de um cidadão, não vou citar, e quando eu pedi o direito de resposta, aí não me deram, né? É uma vergonha, lamentável a gente ter um jornalismo que é parcial, gosta de falar, mas não gosta de ouvir a verdade. Eu venho também salientar aí uma coisa boa para a nossa cidade de Botucatu, a população com imparcialidade, né? Nós temos aí, eu tenho que tirar o chapéu para a empresa de gás JB, lá no Cedro, que veio aí com um preço magnífico do gás. Hoje encontra-se na depósito JB no Cedro, o gás a R$ 64,99. Após a vinda desse depósito JB, abaixou um pouco, mas ainda é muita diferença. Então, quem quiser comprar um gás barato para retirar, para retirar, vá lá no JB, lá no Cedro. E se é o que eu sempre falo, né, gente? Precisa vir uma empresa, né, uma pessoa forte, para o gás poder abaixar em nossa cidade, né? Como deu uma baixada, né? Não é tanto, mas pelo que eu sei, no momento, é o gás mais barato para retirar em nossa cidade, R$ 64,99 lá no Cedro. Eu vou levantar também agora uma polêmica muito grande. Algumas pessoas têm me ligado e eu avisei quando foi feito esse projeto de lei. Algumas pessoas me ligaram aí quando teve o evento e soltaram fogos, né? Nós ouvimos alguns fogos aí e várias pessoas me ligaram. Ô Abelardo, onde que está a lei que proíbe fogos com barulho? Aí vem aquela. Eu tinha avisado que essa lei, onde proíbe fogos com barulho, seria uma lei morta, mortinha. O que precisávamos era o quê? A conscientização, colocar na cabeça das pessoas conscientização, procurar não soltar, né, em algumas áreas, evitar de soltar fogos com barulho, e nós criamos uma lei em nossa cidade, que eu repito aqui, votei porque teve uma enquete, e eu sempre digo, eu como empregado seu, né, com muita honra, empregado, eu tenho que seguir a maioria, que é o quê? Nessa enquete que teve, em torno de 2.000 pessoas, né, 1.900 foram a favor de criar uma lei municipal. Aí eu avisei, gente, essa lei vou votar a favor, porque senão no outro dia vão falar que o Abelardo é contra os animais, é contra idosos, é contra doentes, né? E é pelo contrário, né? A gente, claro que tem que preservar, mas nós temos que ser imparcial em falar de uma lei que existe, que é a lei federal, que eu quero salientar aqui também antes, que na cidade de Presidente Prudente, a lei número 1191/2017, né, ela foi retirada de votação por ser considerada inconstitucional uma lei municipal proibindo fogos com barulho. Como também caiu em Campinas e em Santos, né, essa lei municipal por ser inconstitucional, e nós criamos aqui em nossa cidade. Aí eu vou ler aqui, colocar até o óculos, para explicar às pessoas, né? Olha só. Consequentemente, a fabricação, comércio e uso de fogos de artifício são de competência privativa da União, conforme dispõe o Decreto-Lei número 4.238, de 8 de abril de 1942. E o artigo número 112 do Decreto Federal, número 3.665, de 20 de novembro de 2000, estabelecendo que são permitidos em o território nacional, em todos os municípios, o comércio e uso de fogos de artifício sem e com estampidos, ruídos, de acordo com os artigos 33 e 34 do Decreto Federal número 3.665, de 2000. Compete exclusivamente às secretarias de segurança pública auxiliarem o Exército na fiscalização
e da fabricação, comércio e uso de fogos de artifício. No âmbito do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública exerce a sua competência através da resolução SSP 154, de 19 de nove de 2011, que autoriza o comércio e o uso de fogos de artifício sem e com estampido em todos os municípios, né? Tem outras palavras aqui em relação à lei federal. Então, gente, o que nós temos, né, que salientar é a conscientização. E mesmo os fogos de artifício, vai em qualquer loja que vende fogos de artifício. Os fogos de artifícios, né, mesmo os coloridos, gente, olha, 98% deles, eles fazem barulho. Por quê? Para ele sair, ele precisa do estampido. É onde ele vai fazer aquele barulho que também incomoda. E lá em cima, ele vai ter a bomba. Ele tem a bomba de explosão e depois sai o colorido. Não existe, praticamente, 99% dos fogos que é colorido, que são permitidos, mesmo na lei municipal, os fogos coloridos, eles fazem barulho. Eu não entro nem no mérito, né, de algumas pessoas que são contra também e estão comprando com barulho. Mas isso é outro problema, né, que a gente sabe. Então, é o seguinte, para deixar claro, não tem, infelizmente, mesmo nós tendo uma lei que já caiu por inconstitucionalidade em Campinas, Santos e outras, né, Presidente Prudente foi retirado, nós não temos como, né, multar ou punir alguém que soltaram fogos com barulho. Você imagine aqui sendo imparcial. Eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas comigo, que defendem animais como eu defendo, e quem não defende animal? Qualquer pessoa. É o que eu falo, a gente tem que ser realista e imparcial, não é ter medo de falar a verdade para a nossa população, né? Se ficar aí no meio do muro, entendeu? Eu tenho cães, se você pegar outras pessoas que vendem fogos e tem fogos, né, que das casas, tem animais, as pessoas gostam, mas a realidade é uma só. Pela lei federal, nós não podemos mentir para a população ou enganar. Pela lei federal, não adianta ter uma lei municipal que ninguém vai ser multado. Como você vai ser multado se você tem uma lei federal? Né? A polícia chega, uma guarda municipal ou qualquer órgão que não pode fazer essa multa, é só o exército. Aí chega na sua casa, você soltou fogos? Não soltei. Por quê? Tem que ter o quê? A vítima. O teu vizinho vai estar lá para denunciar a pessoa que soltou? Não. Então é muito complicado, viu, gente? O que a gente tem que ter é conscientização na hora de comprar fogos, na hora de soltar, e salientando, hein? Eu fiquei sabendo que esse ano foi o ano que mais vendeu fogos de artifício. Se você for em algumas lojas aqui mesmo na cidade, a pessoa foi comprar, não tem mais, acabou. E, olha, praticamente já está tudo vendido, os fogos em nossa cidade. Então, nós que temos cães, vamos se precaver. Vamos aí, final de ano, ano novo, deixar nosso animalzinho protegido, colocar um algodãozinho, como foi feito há anos e anos, né? Então, é se precaver, gente, né? Então, eu estou aqui, não é para iludir as pessoas com uma lei que eu falo, municipal, de proibição morta. Porque as pessoas estão me ligando, ô, gente, não é eu, foi aprovado. Então, tem que o quê? Ver como punir, né? Porque se punir alguém também e a pessoa entrar na justiça, ela vai ganhar, às vezes, 5, 10 vezes mais o valor da multa. Porque se tem uma lei federal, como você vai punir alguém com uma lei municipal, né? Então, está aí só para esclarecer as pessoas que têm me procurado, me cobrando da lei de proibição de fogos, né? Temos que ter, sim, conscientização à hora de comprar e na hora de soltar fogos. Eu quero também aproveitar um minuto, não sei quanto que falta aí, para, num todo, que eu fiz aí um requerimento daquele pessoal com aquela maquininha que faz a poda de grama na rua,
para pôr aquela tela de proteção, tá com a maquininha aqui, pôr aquela tela para não atingir os carros e as pessoas. Algumas pessoas estão me ligando que depois que fazem a capinação com a máquina, alguns carros aí picotadinho de pedra, né? Então, eu peço aí à prefeitura que cobre a empresa responsável, também já vou estar cobrando, como já cobrei, para que use a proteção de tela na hora de fazer a capinação com a máquina. Por hoje é só, agradeço e mais uma vez, muito obrigado pela população ter votado em mim, eu sendo o mais votado. Deus abençoe e contem comigo, viu? Próximo vereador inscrito é a vereadora Alessandra Luquezzi. Obrigada, senhor presidente. Eu vou pedir para a TV Câmara baixar para vocês aí algumas fotos referentes ao coral do Santa Marcelina, um coral a quem eu tenho muito carinho, muito apreço, principalmente pela perseverança de sempre ter novos alunos e sempre fazer um processo pedagógico de ensinar música para os menores. Os mais velhos e os mais novos, no mesmo grupo, no mesmo conjunto, no mesmo coral, trocando sempre suas experiências, seu conhecimento e o aprendizado que foram desenvolvendo durante vários anos dentro do coral. Os alunos novos são acolhidos e apadrinhados pelos alunos mais velhos. Esse cuidado se estende, inclusive, nas viagens, em que os mais velhos vão cuidando dos mais novos e os mais novos respeitando esses meninos e essas meninas mais velhas. Todos eles na tutela do nosso queridíssimo regente Corulli. Um grande abraço, parabéns pela perseverança. Sempre lidar com música em nosso país ainda, infelizmente, é com muita dificuldade e precisa sempre ter muita paixão, muita determinação em continuar agindo e investindo na música. Parabéns a todas as irmãs que foram diretoras gerais do Colégio Santa Marcelina durante todos os 20 anos em que esse coral se permanece em pé. E em nome da irmã Marisete, que hoje coordena todo esse trabalho, toda essa direção do Colégio Santa Marcelina, uma escola tão renomada em nossa cidade e reconhecida principalmente pela arte e pela música. Então, parabéns, irmã Marisete, por sempre incentivar e manter esse coral sobre sua tutela, sobre seus cuidados, sobre sua responsabilidade. Imagina quanta aflição não deve de passar cada vez que eles viajam para o exterior. Levar 50 coralistas sobre a responsabilidade de poucos adultos é sempre de uma grande responsabilidade da unidade escolar. Estendo aqui, inclusive, o meu carinho à irmã, mãe, companheira, amiga, irmã Gema, que cuida deste coral e cuida dessas crianças e desses adolescentes como se fossem seus filhos, sempre com muito cuidado, com muito carinho e com muita disciplina. Um beijo grande a esse trio maravilhoso que mantém a cultura, mantém a música, a todos os jovens, a todas as crianças e aos pais que um dia fui mãe, né, de uma coralista, da minha filha Luísa, nesse coral, em que nós sabemos que os pais também contribuem muito, participam bastante e dedicam muito tempo a essa música, a este coral, ao nome do Coral Santa Marcelina. Parabéns aos cantores hoje que estão presentes, aos 50 coralistas presentes no ano de 2020, pela apresentação maravilhosa que fizeram, inovaram agora, né, através das coisas remotas, através de lives. A gente sabe que para todos vocês que cantam, ensaiam, a grande beleza é apresentar o trabalho. Então, vocês tiveram a riqueza e a oportunidade de apresentar o quão grandioso o Coral Santa Marcelina é. Parabéns e estendo aqui também um abraço a todos os coralistas que fizeram história no Coral Santa Marcelina. Então, deixo aqui um super abraço a todos vocês. Trabalhar com cultura, diversidades, esse coral sempre foi à frente dos tempos em que ele se construiu. Beijo grande, parabéns.
Fica aqui o reconhecimento de toda a sociedade botucatuense por esse trabalho maravilhoso. Em nome da vereadora Alessandra Lucchesi, do apoio da vereadora Jamila e de todos os demais vereadores que apoiaram e aprovaram a moção de congratulações. Beijo grande. Eu trouxe para vocês hoje também um pedido, uma solicitação que surgiu de uma carta aberta, que vou tomar a liberdade de fazer a leitura para vocês. Essa carta aberta que se trata sobre o recesso da maternidade no Hospital Estadual da nossa cidade. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar exatamente na inauguração, na abertura dessas portas. Com muita dificuldade, nós conseguimos abrir essa maternidade estadual com poucos recursos, mas com grande sucesso. Ela é reconhecida, homenageada, premiada por toda a nossa região, por todas as suas formas de trabalhar com a mulher no seu parto. Eles têm o parto humanizado, cuidado, e os depoimentos das mulheres que tiveram a oportunidade de ter seus filhos dentro da maternidade estadual, 100% são elogiados. Então, parabéns a toda a equipe que lá trabalha. A pergunta e o questionamento que eu trago a todos vocês, inclusive escrito pelos próprios profissionais que lá trabalham, diz o seguinte: quais os protocolos de atendimento as gestantes deverão realizar para receberem o atendimento durante o parto, durante o recesso em que nossa maternidade estadual estará temporariamente fechada? Como o Hospital das Clínicas fará o comunicado às gestantes e familiares. Afinal, a decisão do recesso ela foi este mês. E gestantes que estão para dar à luz agora em dezembro, em janeiro, precisarão se organizar para ter seus filhos agora na nossa Unesp, querida Unesp. Quantos leitos a maternidade do Hospital das Clínicas da Unesp disponibilizará para a fusão de atendimento daqueles que já são atendidos diretamente na Unesp e os que estarão agora acolhendo os da maternidade estadual? Qual o prazo de retorno às instalações originais da maternidade do Hospital Estadual para que continuem atendendo com a mesma qualidade as suas gestantes? 5. Quantos partos por mês acontecem na maternidade do Hospital Estadual? Afinal, alguns meses atrás, eu tive a honra e a oportunidade de fazer uma moção de congratulações ao 10º parto que aconteceu naquela unidade. É possível adiar o tempo de decisão e qual a base de dados que justifica o recesso da maternidade estadual? Outra questão. A sociedade civil poderá participar de futuras discussões sobre o futuro da maternidade estadual? Qual a quantidade de leitos a serem disponibilizados na Unesp para as gestantes? 9. Terá infraestrutura adequada para acolher gestantes e acompanhantes da mesma forma que já são acolhidas no Hospital Estadual? Quais serão os protocolos adotados frente à Covid-19 para essas internações na maternidade da Unesp? Na certeza da qualidade de todo o desdobramento e dedicação que a Unesp fará para acolher essas gestantes, eu tenho também a certeza que esse documento ele traz para nós uma grande preocupação de uma luta constante de manter a nossa maternidade estadual trabalhando todos os meses do ano durante o restante das nossas vidas. Todo o trabalho ele é feito com muita qualidade, com muito reconhecimento de partos humanizados. Então fica aqui o apelo a todos os profissionais que se preocupam com as gestantes que estarão agora no período de recesso, tendo os seus filhos em uma outra unidade que não aquela a qual tinham se programado, no caso a maternidade estadual. Então fica aqui nossa torcida, nosso apoio da Câmara Municipal de Botucatu e a luta dessa vereadora durante todo este ano para que um orçamento fixo, estável e permanente aconteça à maternidade estadual de Botucatu. Um abraço grande a todos vocês e fica a sua preocupação, a nossa preocupação. Trouxe também um pedido, uma solicitação de
de capinação em alguns lugares em Botucatu. O bairro Cedro me solicitou mais atenção naquela região, principalmente nos terrenos baldios. Faço uma solicitação inicial em que a vigilância sanitária e todos os fiscais da prefeitura façam uma varredura naquele bairro e notifiquem os proprietários desses terrenos para que eles tenham um prazo oficial para que façam a limpeza. Nós temos aí agora um decreto da pandemia em que as multas podem acontecer. Solicito que esses donos, esses proprietários, em primeiro momento tenham a consciência e a responsabilização da limpeza de cada terreno e que não cheguemos ao ponto das multas necessárias. Então, por hoje é só. Agradeço imensamente a oportunidade de falar com todos vocês. Uma boa noite e fiquem com Deus. Próximo vereador inscrito é o vereador Curumim, tem 15 minutos. Eu declino, senhor presidente. Próximo vereador Carlos Trigo, 15 minutos. Eu declino, senhor presidente. Próximo vereador Cula, 15 minutos. Declínio da palavra, senhor presidente. Próximo vereador Isaías Colino. Eu declino, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereadora Jamila. Eu também declino, senhor presidente. Obrigada. Próximo vereador Sargento Laudo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha. Esse é um momento que o vereador tem para fazer a discussão de alguns assuntos. Eu não vou usar todo o meu tempo, mas quero tecer um breve comentário e, ao mesmo tempo, fazer um agradecimento ao diretor da Rádio Municipalista, Vanderlei dos Santos, que, diante de mais de uma solicitação de uma ação social, ele usou, da sua fala, dos seus ouvintes, da população de Botucatu, para ajudar uma munícipe a comprar uma cadeira para estabilizar uma criança que tem a necessidade dessa cadeira especial. Então, o radialista Vanderlei dos Santos, a sua equipe, tem prestado um ótimo serviço à nossa cidade, levando informação à população e tem feito diversos trabalhos sociais. Esse foi mais um. Fica aqui a minha gratidão ao senhor Vanderlei dos Santos e equipe por mais essa ação social que resultou na arrecadação de um valor que supriu a necessidade daquela família para comprar uma cadeira para essa criança. É um custo alto, se tratando para uma família comprar, mais de R$7 mil o valor dessa cadeira. Então, eu, como homem público, só tenho que agradecer o trabalho que a Rádio Municipalista fez. Então, fica aqui meu agradecimento ao senhor Vanderlei dos Santos. O outro assunto que eu queria tratar aqui é a respeito da soltura de fogos. Já estava na minha pauta. Hoje ainda fiz alguns comentários com algumas pessoas. Aproxima-se o final do ano e é tradição que as pessoas se utilizam dos fogos de artifício, com barulho. Então, fiz algumas solicitações para que as pessoas tenham a conscientização para não utilizar esses fogos, tendo em vista tudo aquilo que nós já elencamos, que é os acidentes, pessoas que acabam se machucando com fogos de artifício, o barulho atrapalha a todos, o ser humano, os animais, e nós, quando fizemos a lei aqui no município,
ninguém teve uma arma apontada para a cabeça para votar. Votou conforme a sua consciência, e eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores fizeram isso porque sabem da necessidade da lei. Os fogos de artifício têm provocado, além de acidentes, têm levado famílias a pegar os seus filhos, isso aqui é depoimento, hein? Pegar os seus filhos, colocar dentro de um carro e sair pela rodovia, porque não podem com barulho. Mas parece que o vereador, ele volta a tocar no assunto, ele fomenta as pessoas. Ao invés de o vereador ajudar, ele fomenta as pessoas a utilizarem dos fogos de artifício. Ele vota a lei, aprova a lei e fomenta as pessoas a se utilizarem dos fogos de artifício. É uma pena. Ele também deve ser um fiscalizador do município, como eu, como os senhores. É uma pena esse tipo de fala que não constrói nada para o nosso município. Se quer ajudar, ajuda a conscientizar, ajuda as pessoas a conscientizarem para não soltar os fogos, porque parece que ele trabalha na contramão. Todo o apoio que nós recebemos da população, o esforço que foi feito, nós queremos a prevenção, queremos a conscientização. Ninguém quer multar ninguém, nós queremos que a consciência fale mais alto do que algumas linhas escritas proibindo a soltura de fogos. Eu continuo pedindo para a população o apoio para que não soltem os fogos com estampido, os fogos com barulho. Existem aqueles sinais luminosos que substituem esses fogos com barulho. No Rio Bonito, o ano passado já foi feito uma soltura de bexigas brancas com semente de árvores dentro, e esse material da bexiga também, ele é biodegradável, não vai poluir a natureza. Fizeram um espetáculo muito lindo. Então, aquelas pessoas que têm a consciência, que querem ajudar a população de Botucatu, continue nessa linha, nós vamos continuar trabalhando para que isso diminua o máximo possível. As pessoas, o ser humano, ele tem tendência de não respeitar todas as leis, mas o trabalho de conscientização, ele é muito importante, principalmente pelo homem público. Tá? O homem público, quando ele fala, ele precisa tomar cuidado com o que ele fala, porque ele pode decidir alguma coisa, ele pode melhorar alguma coisa ou piorar. Então, nós estamos aqui para melhorar a vida do cidadão botucatuense, para melhorar a situação dos animais também, e é isso, e é nessa linha que nós vamos continuar trabalhando. A população de Botucatu tem o meu respeito. A lei que nós propusemos aqui na Câmara Municipal, eu acho que ela é pequena diante da manifestação pública que houve. Não foi 2.000 votos, foi mais de 6.000 pessoas que votaram. Quem quiser pode pesquisar no jornal Acontece Botucatu, que vocês vão ter o respaldo dessa votação. Então não é 2.000 pessoas, foram 6.000 pessoas. O nome do vereador Sargento Laudo não foi colocado lá, foi colocado só uma enquete para saber quem era a favor e quem era contra. Então, fica aqui mais uma vez a minha tristeza enorme, porque, como dizia um ex-vereador, e que eu considero muito, parece que torce para o jacaré, né? Mas a população de Botucatu sabe, conhece o trabalho sério que nós fazemos, um trabalho honesto e um trabalho sem politicagem. Os meus assuntos são sempre pautados diante da necessidade da população. Não pego carona em fatos, em momentos, tá? Não viro falar mal do Dória se o povo não gosta do Dória, não viro falar mal do Bolsonaro se o povo não gosta do Bolsonaro. Trabalho
com as coisas sérias dentro do município de Botucatu, e é assim que o homem público deve se portar. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus abençoe. Próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Renato. Agradeço, presidente, mas declino da palavra. Encerrado o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito à secretária que verifique na plataforma virtual a presença dos senhores vereadores. Todos presentes, senhor presidente. Convidados os senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, está instalada a ordem do dia. Primeiro projeto parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo 45.83.989.18/1/2020, com manifestação favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativa ao exercício 2018. Votação única, quórum maioria simples. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. É a palavra a vereadora Rosielo por 15 minutos. Senhor presidente, eu vou fazer uso da palavra para falar desse parecer prévio do Tribunal de Contas, que está em apreciação. É importante esclarecer que o Tribunal de Contas ele é um conselho, né, são pessoas, conselheiros, que fazem a avaliação final, depois dos técnicos, né, os técnicos aqui que ficam no município de Bauru, que fazem a fiscalização aqui no município de Botucatu. Após a fiscalização técnica dos auditores, esses conselheiros fazem o parecer final dessa prestação de contas. E antes de serem feito o parecer final, há também o parecer do Ministério Público de Contas, que é um órgão dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Seria, então, a 5ª Procuradoria de Contas. Hoje, o processo eletrônico do Tribunal de Contas dificulta a análise dos senhores vereadores e até da população para poder analisar todo o conteúdo dos processos que vem na casa. Estive aí a semana passada, peguei o processo, não tem o parecer do Tribunal de Contas, não tem o parecer do Ministério Público. Infelizmente, os vereadores que queiram ter ciência do ocorrido, de tudo que está disposto no parecer prévio e das contas que foram analisadas pelo órgão, está tudo eletronicamente, né? Nem o básico foi impresso para colocar à disposição dos senhores vereadores. E o básico, o que eu falo? Simplesmente o parecer prévio mesmo, na íntegra, para os vereadores tomarem conhecimento do voto, do relatório, do voto dos conselheiros. Isso não foi disponível, não está aí no processo, o senhor pode até consultar. E também não tem o voto e o parecer do Ministério Público de Contas. Tem apenas um CD na pasta e que aqueles vereadores que tiver um pouco mais de tempo, de compreensão, têm que entender o processo para poder identificar onde que está esses relatórios. Então, se é difícil para nós, vereadores, imagine para a população saber o que tem dentro desse parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o que tem dentro do parecer do Ministério Público de Contas. Pois bem, eu tirei uma cópia e tive analisando, né, o parecer, então, do Tribunal de Contas e o parecer prévio do Ministério Público de Contas. Então, eu gostaria de relatar que, embora os conselheiros fazem um parecer prévio favorável, que é a votação final, esses conselheiros que são indicados e nomeados, né, tanto pelo governador e tanto por deputados, antes de chegar à decisão final desses conselheiros, o Ministério Público de Contas se manifesta.
E aí, analisando esse parecer prévio desfavorável do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que é a 5ª Procuradoria, em especial na página 3 e na página 12 do parecer desfavorável do Ministério Público de Contas, que está, então, contido no processo eletrônico, diz que as contas da Prefeitura foram analisadas, né, dentro de um acompanhamento quadrimestral do ano de 2018, ou seja, os 3 quadrimestres foram analisados, foram anotados os relatórios, deu oportunidade para a Prefeitura, a administração, fazer as correções e os rumos das ações que estavam irregulares, apontados pelo Tribunal de Contas. Também os objetivos que estavam estabelecidos dentro do período. E aí foi divulgado o relatório das contas anuais. A Prefeitura foi notificada, foi publicado no Diário Oficial, no dia 27 de julho de 2019, né? Inclusive deu prazo maior para a Prefeitura se manifestar. Né? Após a apresentação das justificativas, né, a assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas também fez as suas análises e posterior, então, ao Ministério Público de Contas, aonde os procuradores fizeram a sua análise. E aí ele diz que, observada a adequação da instrução processual, respeitou, então, as garantias constitucionais, deu ampla defesa para a Prefeitura. O Ministério Público de Contas, na qualidade de fiscal da lei, opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável, com recomendações, uma vez que as contas do governo não se apresentaram dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fundamentando esse entendimento, o Ministério Público de Contas entende que a gestão da administração municipal apresentou desacertos significativos e, por conseguinte, capazes de macular a prestação de contas do exercício, e são merecedores de exame pormenorizados os aspectos atinentes aos seguintes tópicos: 1. Gastos obrigatórios, que é com o ensino; a gestão fiscal, que é o resultado orçamentário, financeiro e patrimonial; e a gestão de pessoal e políticas públicas. Assim, o parecer do Ministério Público de Contas, ele é composto de 13 folhas. Isso que eu citei agora está na página 2, e na página 12, o Tribunal de Contas, então, ele diz que, diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio desfavoráveis pelos seguintes motivos: planejamento, diversas impropriedades, como estruturação do setor de planejamento, treinamento específico sobre o assunto, criação e estrutura de ouvidoria. Resultado da execução orçamentária: foi feita aberturas de crédito adicional e realização de transferências, remanejamentos e outras transposições orçamentárias correspondentes a 30,43% das despesas fixada inicial. Nesse ponto, o Ministério Público ele até chegou a dizer que as nossas peças orçamentárias, as nossas leis orçamentárias são de ficção apenas, porque não é cumprido pela Prefeitura, alterando em 30% o percentual superior aos 20%, que é o que é autorizado pela lei orgânica para os créditos adicionais, e 15% para transferências. Ou seja, o que a gente estabelece por lei, nas leis orçamentárias, a Prefeitura não executa, ela altera, e aqui está 30%. Então, as leis que a gente aprova do orçamento é fictícia, como diz o promotor aqui no seu parecer. Os precatórios. O Ministério Público fala que as pendências judiciais não estão corretamente registradas no passivo, em ofensa ao princípio da transparência e da lei federal. A terceirização de serviço de saúde, não inclusão no cômputo da despesa laboral, de gasto a título de terceirização de serviço de saúde.
Demais aspectos sobre recursos humanos, nomeação de servidores para cargos em comissão, cujo nível de escolaridade exigido em lei é incompatível com suas atribuições. Aqui ele citou 2 exemplos. O subprefeito, que é nomeado, a atribuição dele é uma atribuição, mas o nível de escolaridade é ensino médio. Então, ele tem uma atribuição grande, a maior, de ensino superior, mas o cargo que exige para ele é só de ensino médio. E também de ouvidor municipal. Esses 2 itens foi bem colocado pelo Ministério Público de Contas. E demais aspectos sobre recursos humanos, como a ocorrência de servidores municipais ocupando cargos diversos daquele para os quais foram aprovados em concurso público, caracterizando forma de provimento derivado em ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal e a súmula vinculante 43 do STF. Outra questão, aplicação por determinação constitucional e legal, o ensino. Aplicou insuficientemente os recursos do Fundeb. Também em desatendimento à Lei 11.494 de 2007. Ou seja, em 2018, o prefeito não aplicou o suficiente no Fundeb. E também a aplicação por determinação constitucional, que foi a contabilização incorreta das receitas de aplicação financeira do Fundeb, em ofensa aos princípios da transparência e da eficiência contábil. Esses apontamentos do Ministério Público de Contas é um órgão dentro do Tribunal de Contas, embora ao final os conselheiros votaram favorável, mas não ouviram a Procuradoria, que é o Ministério Público de Contas, um órgão que eles mesmos instituíram, com profissionais técnicos concursados, que é o fiscal da lei, da norma, e não estão sendo ouvidos, não foram ouvidos pelos conselheiros. Mas por mim será ouvido, porque eu vou fazer o meu voto contra, levando em consideração os dados técnicos e as análises técnicas e o parecer desfavorável do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas. E eu gostaria, senhor presidente, que fosse impresso o parecer prévio do Tribunal de Contas e também que fosse impresso o voto, o parecer desfavorável do Ministério Público de Contas e que ficasse uma cópia impressa dentro desse processo que está para apreciação, onde só tem um CD para que fique fácil aos vereadores analisarem, porque isso não está. Eu gostaria que o senhor solicitasse isso da secretaria. Caso tenha dificuldade, eu já tenho ele separado, posso encaminhar para a secretaria imprimir e deixar anexo no projeto, no processo que está tramitando na casa. Era só isso, senhor presidente, que eu iria falar a respeito desse projeto de lei e o meu voto é contra. Continua em discussão o parecer do Tribunal de Contas. Peço a palavra, senhor presidente. E a palavra, vereador Curumim, por 15 minutos. Prometo que não vou usar o tempo, senhor presidente, mas eu só, para tranquilizar as pessoas que nos acompanham, entendo a fala da vereadora, mas eu peço até desculpa a Vossa Excelência, senhor presidente, mas vou fazer a leitura novamente do que nós estamos votando na noite de hoje. Vossa Excelência já o fez e muito bem, mas para as pessoas entenderem o que está sendo votado. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao processo número tal, com manifestação favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativos ao exercício de 2018. Então, fica aí muito claro o que o Tribunal de Contas mandou para essa casa para ser apreciado pelos senhores vereadores. Não vou entrar em discussão pormenor aqui, que eu acho que não vale a pena, senhor presidente, mas é importante destacar que nós estamos votando um parecer do órgão fiscalizador do Estado de São Paulo, mostrando que a sua manifestação favorável às contas do exercício 2018 da Prefeitura Municipal de Botucatu. Só para ficar registrado, senhor presidente, não vou entrar pormenores, registro aqui novamente, entendo a posição da vereadora, mas é importante a gente destacar
para as pessoas que nos acompanham nesse momento que esse parecer que nós estamos votando na noite de hoje é favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Botucatu. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha. Continua a discussão a matéria. É sua palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Sargento Laudo por 15 minutos. Senhor presidente, o vereador Curumim foi bem claro, né? Nós estamos votando nesta noite parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manifestação favorável. Senhor presidente, eu queria tecer apenas alguns comentários. O processo ele é eletrônico. Isso foi anunciado em sessão aqui na Câmara Municipal, foi mandado um e-mail para todos os senhores vereadores, que eu recebi também. Quem quiser pesquisar, é só entrar lá no link e pesquisar o processo eletrônico. Hoje o processo, ele encontra-se eletrônico até nos processos do Tribunal de Justiça. Tudo agora é eletrônico. Esse físico, esse papel, nós recebemos aqui uma capa e ele tramita eletronicamente. Quem quiser, é só fazer as pesquisas. Nós temos que lembrar que os apontamentos não são desfavoráveis. Os apontamentos é uma maneira de mostrar que precisa melhorar naquele item. Recomendações não são desfavoráveis. Tá? O Tribunal de Contas, ele aprova com recomendações para que você melhore as suas contas, para que você demonstre uma dinâmica melhor nesse momento. Então, o julgamento foi favorável, o Tribunal de Contas mandou isso para a Câmara Municipal favorável. Então, já quero antecipar meu voto aqui. Eu voto favorável à aprovação das contas do nosso município do exercício de 2008. O processo é eletrônico e a população e os senhores vereadores que quiserem pesquisar, é só procurar que isso é eletrônico hoje, não tem mais físico. A minha fala se encerra aqui. Muito obrigado à população de Botucatu. Eu tenho certeza que a população sabe da responsabilidade de cada um de nós. E nós vamos votar, eu só posso falar por mim, vou votar favorável à aprovação dessas contas. Muito obrigado, boa noite. Continua a discussão a matéria. Se faz necessário... Questão de ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem, a vereadora Rose. Eu só gostaria de saber se o senhor vai solicitar que a secretaria imprima o relatório com o voto favorável do Tribunal de Contas para fazer parte do processo e também se vai imprimir o voto desfavorável do Ministério Público de Contas para fazer parte do processo, de forma a ficar fácil para todos os vereadores e a qualquer população que venha no balcão solicitar. Vereadora, essa presidência vai fazer alguns esclarecimentos inerentes à fala de Vossa Excelência. Esta casa, logo que chegou aparecer na casa, notificou os senhores vereadores em plenário remoto. Em seguida, a secretaria tomou todas as precauções e mandou por e-mail o link completo do parecer do Tribunal de Contas. Dá a impressão que a senhora não estava abrindo o e-mail da senhora, ou então está fazendo por tumultuar a sessão. Me perdoe, vereadora. Essa casa é zelosa. Questão de ordem, senhor presidente. E a aprovação do Tribunal de Contas, a aprovação do Tribunal de Contas vai de encontro com a aprovação de 85% de votação que obteve o nosso prefeito, com quase 60 mil votos. Questão de ordem, senhor presidente. Está encerrada. Questão de ordem, senhor presidente.
Senhores Questão de ordem, senhor presidente. favorável com o projeto permanente como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Está em processo de votação. Questão de ordem, senhor presidente. Está em processo Questão de ordem, senhor presidente. O senhor não me deu, estou pedindo questão de ordem faz tempo. Por que o senhor não vai me dar questão de ordem? Como estão? Eu sou contra. Ordem, presidente. É pela ordem, vereador Abelardo. Ah, para o Abelardo o senhor deu. Para mim o senhor não dá questão de ordem. Está votado, destaque. Já está aprovado o projeto. É só para tirar uma dúvida, presidente. Pois não. Para não acabar esse impasse dessa sessão hoje, a gente poderia também aí escutar o que a vereadora tem a dizer para não acabar a sessão hoje nesse tumulto e a população não entender, vereador, né? Foi Apenas do meu ponto de cada vista. vereador no seu e-mail foi notificado em plenário, remoto, mas foi lido em plenário. Apenas para a vereadora justificar. Questão de ordem, senhor presidente. O parecer do Tribunal de Contas como voto contrário da vereadora Rosiello. Eu quero justificar meu voto, senhor presidente. 1 minuto. Eu quero encaminhar a minha justificativa de voto para que seja constada na ata dessa sessão, senhor presidente. E eu queria dizer para o senhor que, de fato, foi anunciado na sessão, todas as informações foram colocadas, como o senhor disse, foi encaminhado por e-mail, está corretíssimo o que o senhor falou, senhor presidente. O que o senhor não entendeu é que eu pedi para imprimir o relatório e o voto do Tribunal de Contas com parecer favorável e também o voto do Ministério Público. É só para imprimir e deixar impresso no processo, senhor presidente. É só isso que eu pedi. O processo é eletrônico. Que está link, que é eletrônico, nós sabemos, eu pesquisei isso aí no processo, mas se o senhor não quer, paciência. Segundo o projeto, eu vou encaminhar o meu voto justificado, senhor presidente, para constar na ata. Eu vou colocar, ok? vereadora, vou colocar em votação o pedido de justificativa de acrescentar junto ao processo. Não, o regimento não permite, senhor presidente. O regimento não permite, senhor presidente. O senhor está equivocado. O regimento não permite, pode verificar. O regimento não permite. O voto justificado para constar em ata. 1 minuto para consultar a assessoria parlamentar para que possamos ter a dúvida. Pode consultar. Pode consultar. Essa dúvida já existiu em outros momentos. É omisso o regimento. Eu vou incluir na ata o pedido de Vossa Excelência. Omisso não. Fala aí, leia aí então o artigo. Leia aí o artigo. Não é omisso não, presidente. Leia aí. Tá então não fala que é omisso. Não fala que é omisso. O regimento garante. Ah, bom. Por gentileza, eu continuar a sessão. Segundo o projeto, projeto de lei complementar 13/2020, iniciativa do prefeito municipal que dispõe sobre a alteração da lei 2.405 de 1983, Código Tributário do Município, visando a adequação do texto constante da Lei Complementar 175/2020, de âmbito nacional, alusiva à arrecadação e à obrigação assessoria do ISSQN. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Curumim. Bem rapidinho, tenho certeza que os senhores vereadores analisaram esse projeto de lei, mas só para as pessoas que estão em casa entenderem melhor esse projeto, que visa uma alteração no Código Tributário do município para a tributação daquele imposto que é embutido em operação através das maquininhas de cartão. Quando você faz uma compra em débito, em crédito, hoje, esse percentual do ISSQN, ele vai direto para a matriz dessa empresa. Por exemplo, uma empresa X que a sua matriz fica lá em Barueri, São Paulo. Todas as operações que fazem nessa maquininha, ao invés dessa tributação vir para a municipalidade, ele vai para a matriz dessas empresas. Qualquer empresa que Botucatu seja apenas uma filial, ela é taxada ou a tributação dela vai direto para a prefeitura
que a matriz dessa empresa esteja. Então, essa alteração prevê o quê? Um limite meio que de território para que o município possa arrecadar em conversa com o nosso financeiro da Prefeitura Municipal, vão gerar aí de tributação que já existe hoje, só que elas não ficam no município de Botucatu, não vai criar despesa nenhuma para a população. Essa tributação, ao invés de ir para fora, para a cidade sede dessas empresas, ela fica no município aí, vindo aos cofres da Prefeitura Municipal, mais de 2 milhões a 3 milhões de reais. Então, é importante destacar para as pessoas que nos ouvem nesse momento, para entender esse importante projeto de lei complementar número 13/2020, que é para a gente conseguir contrair esses recursos para a municipalidade, um recurso esses que são utilizados diariamente em diversas empresas, comércios aqui no município de Botucatu. Era bem rápido, senhor presidente, não vou usar o tempo total, mas para esclarecer as pessoas que nos acompanham em casa, e se tiver alguma dúvida dos senhores vereadores, me encontro à inteira disposição. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela paciência de todos. Continua a discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Terceiro projeto, Projeto de Lei 81/2020, iniciativa do vereador Carreira, que denomina de Pietro Paolo Carmelim, a rua 23, localizado no loteamento Vida Nova Botucatu, no distrito de Rubião Júnior. Discussão, votação única, quórum 2/3. Solicito a nobre secretária que faça a leitura da justificativa, por gentileza. Projeto de lei, número 81. Pietro Paolo Carmelim nasceu em 27 de junho de 1890, na cidade de Costa di Rovigo, em Vêneto, na Itália. Filho do senhor Luigi Carmelim e Paula Ceccato. No ano de 1908, com apenas 17 anos de idade, fugindo da fome e da pobreza que assolava a Itália no início do século XX, imigrou para o Brasil sozinho, juntamente com os milhões de italianos que chegaram ao país no período compreendido entre 1860 e 1920. Chegou na hospedaria do imigrante em São Paulo no dia 10 de abril de 1908 e de lá foi encaminhado para trabalhar na lavoura de café do fazendeiro Jacinto Matias, na cidade de Botucatu, essa que seria a partir daquele momento sua nova terra. Pietro casou-se no dia 9 de dezembro de 1909 com a também italiana Beatriz Siciliano, e desta união nasceram seus 4 filhos, Paula, Luiz, Leonilda e Humberto. Infelizmente, em 1925, ficou viúvo e se viu sozinho, cuidando de seus filhos adolescentes na época. Em 1927, casou-se em segunda núpcias com a senhora Césira Chiari, que foi sua companheira até o fim de sua vida. Morou e residiu grande parte de sua vida no bairro Lava-Pés, trabalhando arduamente como lavrador e pedreiro, um verdadeiro homem de fibra e coragem. Pietro, como tantos outros imigrantes italianos que vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor, foi responsável pela expansão das lavouras de café no interior do estado de São Paulo e pelo crescimento da economia nacional, fazendo história e deixando suas marcas. Viveu, contribuiu e ajudou no desenvolvimento da cidade de Botucatu com seu trabalho honrado e incansável. Pai e avô, amoroso e dedicado,
Cultivou amizades verdadeiras por toda a vida, sendo sempre uma referência positiva para aqueles com os quais convivia. Faleceu no dia 2 de dezembro de 1956, em sua residência na Rua Amando de Barros, deixando muita saudade em seus familiares e amigos, que sempre se lembram dele por sua lealdade, honestidade, carinho e dedicação inabalável àqueles que tanto amava. O nosso homenageado, conforme já relatado nos dados pessoais acima descritos, preenche o disposto no artigo 4º, inciso 7º, da Lei nº 4.282, de 2002. Por ser esta uma justa homenagem, solicito aos nobres pares a aprovação unânime do referido projeto. Agradeço à secretária. Pietro Paolo Camelin, como mencionou na descrição, na justificativa, quer dizer que é mais um dos italianos que se foram, mas fizeram história em Botucatu. Foram os percussores do advento do desenvolvimento de nossa cidade. As primeiras indústrias surgiram graças ao trabalho desses italianos na cafeicultura. Haja visto as máquinas da indústria Blasi, que eram pioneiras no benefício para beneficiar os cafés que eram exportados para o exterior. Pietro, quero agradecer imensamente a história que você criou, em especial em Botucatu. Os familiares do Pietro, quero agradecer por mais uma oportunidade e deixar gravado e escrito nos anais dessa casa, nos anais daqueles benfeitores que fizeram a sua história e promoveram a Botucatu que temos hoje. Aonde o senhor estiver, com certeza, na luz do Criador, receba essa singela homenagem desse poder legislativo que, com certeza, o senhor também ajudou a ser forte no passado. Muito obrigado. Continua a discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra está em votação. Senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Quarto e último projeto. Projeto de Lei 82/2020, de iniciativa do vereador Abelardo, que denomina de Paulo Sobrinho a Rua 10, localizado no loteamento Vida Nova, Botucatu. Discussão e votação única. Quórum 2/3. Está em discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer a palavra está em votação. Senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária remota e solicito a chamada para a sessão extraordinária. Todos presentes, senhor presidente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo número legal e regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos a 10ª sessão extraordinária, excepcionalmente na modalidade de deliberação remota. Esclareço que a presente sessão extraordinária foi convocada por esta presidência em atendimento ao solicitado pelo senhor prefeito municipal para apreciar o seguinte projeto. Projeto de Lei Complementar 14/2020, iniciativa do prefeito municipal que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 1262/2019, diretriz orçamentária para o exercício 2020. Abre um crédito adicional suplementar R$ 4.685.000
R$ Está em discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, a audiência da população de Botucatu. Muito obrigado, uma boa semana a todos.